Olá, tudo bem? Hoje vamos falar sobre a deficiência de glicose 6-fosfato desidrogenase, conhecida como deficiência de G6PD. Essa deficiência é uma condição genética que afeta a enzima G6PD, que é crucial para o funcionamento adequado das células vermelhas do sangue contra danos oxidativos. Essa condição é um distúrbio enzimático hereditário ligado ao cromossomo X, que leva à fragilidade dos glóbulos vermelhos. É importante ressaltar que a manifestação mais importante desta deficiência enzimática é a hemólise, ou seja, a quebra das hemácias, responsáveis por levar o oxigênio aos tecidos. Tá, mas e aí? Como essa deficiência é causada? Uma das principais causas é a herança genética, transmitida geneticamente com maior prevalência em homens, pois possuem apenas um cromossomo X. Além dessa causa, temos as populações de risco, que é onde essa deficiência tende a ser mais comum em povos descendentes de africanos, mediterrâneos, asiáticos e do Oriente Médio. Você deve estar se perguntando, quais são os sintomas dessa deficiência? Muitos portadores da condição são assintomáticos, que acabam não sentindo nenhum sintoma ou manifestação. Mas, por outro lado, temos as crises hemolíticas, que são desencadeadas por certos medicamentos, infecções ou ingestões de alimentos, levando a sintomas como icterícia, urina escura, fadiga, dor abdominal e anemia. E quais são esses fatores desencadeantes? Primeiro, medicamentos. Certos antibióticos como sulfonamidas, também temos antipiréticos como aspirina e antimaláricos. 2. Alimentos como corantes artificiais e principalmente favas. 3. Infecções bacterianas ou virais podem desencadear hemólise. Quarto e último, certos produtos químicos e algumas toxinas. Por isso, é de suma importância os portadores dessa condição evitarem ao máximo o uso desses produtos. E agora, quais são os tipos de diagnósticos? Primeiro, triagem neonatal, testes de triagem em recém-nascidos, em algumas regiões. Um exemplo, o teste do pezinho. 2. Testes enzimáticos, medição da atividade da enzima G6PD em glóbulos vermelhos. Terceiro e último, história clínica, avaliação de sintomas e histórico familiar, já que essa deficiência é de caráter hereditário. Para que seja realizado o diagnóstico, os pacientes devem apresentar sinais ou sintomas nas primeiras 24 horas de vida. Vale lembrar que os pacientes que nascerem em uma época que não havia o teste do pezinho, para essas pessoas era necessário que seja feita antes algumas perguntas basilares. Por exemplo, você teve icterícia? Você precisou tomar, como diziam os antigos, chá de picão? Você precisou tomar banho de luz? Essas são algumas perguntas necessárias para solicitar o teste de G6PD. Outro método é o esfregaço periférico, o qual pode revelar eritrócitos que parecem ter uma bolha. Nesse procedimento, é possível ver o início do episódio hemolítico. Bem, mas como podemos nos prevenir da deficiência de G6PD? Bem, primeiro, evitando medicamentos. Alguns medicamentos podem desencadear crises hemolíticas em indivíduos com deficiência de G6PD. É essencial evitar medicamentos como sulfonamidas, dapsona,
cloroquina e certos antibióticos. Sempre informe os profissionais de saúde sobre a deficiência, para que eles possam prescrever medicamentos seguros para você. Bem, certos alimentos, como favas, e substâncias, como a naftalina, encontrada em bolas de naftalina, também devem ser evitados. Leia rótulos de alimento e produtos domésticos cuidadosamente. Bem, e é muito importante ter uma educação sobre a condição. É fundamental que os pacientes e seus cuidadores estejam bem informados sobre a deficiência de GCPD. Conhecer a natureza da condição e os fatores desencadeantes é crucial para a prevenção. Bem, mas como funciona o tratamento da deficiência de G6PD? O tratamento da deficiência de G6PD envolve evitar substâncias que podem desencadear crises hemolíticas, como certos medicamentos, alimentos, infecções, como foi dito antes no vídeo. É essencial que os pacientes mantenham uma dieta equilibrada e fiquem atentos a sinais de anemia, como cansaço extremo e palidez. Em caso de crises severas, pode ser necessário realizar até transfusões de sangue. O acompanhamento médico regular é crucial para monitorar a saúde do paciente e ajustar o tratamento conforme necessário. A educação do paciente e de seus familiares sobre a condição também é fundamental para a prevenção de crises. Bem, mas a pessoa que tem a deficiência de SSPD consegue viver uma vida tranquila? Consegue sim, mas sempre com um monitoramento contínuo. Indivíduos com a deficiência de GCSPD precisam ser vigilantes em relação aos medicamentos e alimentos que consomem. Isso pode exigir consultas regulares com profissionais de saúde e a necessidade de manter listas de substâncias a evitar. O acesso a cuidados de saúde, nesses casos, em regiões onde o conhecimento sobre a deficiência de GCSPD é limitado, pode haver desafios adicionais para obter o diagnóstico, como foi dito, e tratamento adequado, afetando sim a qualidade de vida. A deficiência GCSPD também pode causar um impacto psicológico. A necessidade constante de vigilância pode causar estresse e ansiedade. Além disso, episódios de hemólise podem ser assustadores e fisicamente desgastantes, afetando o bem-estar emocional do contaminado. Falando em estado físico, podemos falar que é muito importante realizar atividades físicas durante o tratamento. Geralmente, a deficiência de CSPD não limita a capacidade de realizar atividades físicas, desde que sejam evitadas esforços excessivos que podem desencadear hemólise em situações específicas, como infecções.